Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Educação e Tecnologias, que é um programa produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E, como toda semana, a gente sempre traz uma pessoa legal aqui para discutir sobre tecnologia, sobre educação e sobre pesquisas acadêmicas e tal, sempre focando no pesquisador, né? Na tecnologia, na educação e no pesquisador. E hoje estou aqui com a Sheila Leal Dantas, que foi nossa aluna do mestrado, mas atualmente tem algumas pessoas que gostam de sofrer e é a nossa aluna no doutorado também. Tudo bom aí, Sheila? Oi, tudo bom, professor Rodrigo? Oi, tudo bem com vocês? Então, vamos começar a... Acho que é sempre legal para quem tá assistindo o programa saber quem é o pesquisador, sabe? Porque às vezes parece que os pesquisadores nasceram prontos. E não, você tem uma trajetória de vida, também passou uns perrengues, também teve várias alegrias. Então eu queria saber um pouquinho da sua história, como pesquisadora, como ser humano, essas coisas aí. Então, bom, a minha história, ela começou com a tecnologia, na história profissional, para depois eu ir para a área de educação, porque eu sou professora no município de Curitiba e de São José dos Pinhais, nos dois municípios, né? E agora, como o professor disse, eu fiz o mestrado na Uninter e agora estou no doutorado, certo? Então, mas a minha trajetória em relação à tecnologia, que é a primeira que chegou na minha vida, foi lá no final da década de 90, em 99, onde eu conheci, a primeira vez que eu tive acesso a um computador. Então, eu achava, como a maioria das pessoas, que tecnologia era só computador. Depois disso, de muito tempo, que eu vim saber que não, tecnologia é o todo, né? Desde lá da pré-história. Mas, então, assim, eu comecei com a questão... Eu vi aquela máquina, vi o computador, eu trabalhava no comércio na época, e chegou, né, vendedora no comércio, e chegou na loja um computador. Ah, o que é isso, um computador? Ninguém sabia mexer. Eu comecei a mexer, fuçar, falei, me interessei muito. Ah, eu vou fazer um curso na área de informática. Fiz o curso de Word, né, na época. Claro. Excel, que é o Office, né? Excel. E achei, não, mas não é isso que eu quero. Não é isso. Alguma coisa está faltando. Daí eu fui descobrir que eu queria mais. Eu queria montar e desmontar os computadores. Sério, mas aconteceu uma coisa muito, muito estranha. Eu fui e fiz um consórcio de um computador. Eita! Isso em 1998. Meu filho, o Rafael, tinha 1 aninho na época. Comprei consórcio, é sério, um carnê enorme, com 35 parcelas. Eu tenho esse carnê ainda, devia ter trazido, né? Enfim. Fiz, só que ele estava na garantia e eu abri. E eu consegui queimar a placa-mãe dele. Muito bem, começamos sério, bem. 98. E eu tinha todo aquele carnê inteiro para pagar. E eu não tinha mais computador, porque queimou a placa-mãe já era. Sim. Mas nessa época era tudo muito difícil, a gente não tinha, os cursos eram muito caros. Eu nem sabia que existia. Não existia, existia internet de escada, tá? Sim, época, sim. E eu não tinha. E daí eu ia na biblioteca para pesquisar. E lá eu descobri que existia um tal de um curso de montagem e manutenção de computadores, né? Só que era caríssimo, muito caro, professor. Muito caro, pessoal. Fui lá e fiz em 12 vezes o curso. Muito bem. De montagem e manutenção, em 99. Quando eu cheguei na sala, tinham 26 meninos. E só eu, de mulher. E eu cheguei atrasada. Todos viraram. Tipo, ela está no lugar errado. Não, calma lá. Piora. Teve. Vamos lá. O que essa guria está fazendo aqui? Todas as pessoas viraram. O professor chegou para mim. Ah, você está no curso errado. É na sala ao lado. Eu olhei para ele e falei, aqui é o quê? Montagem e manutenção de micros? Sim, é esse mesmo curso que eu quero fazer. Daí ele ficou muito sem graça. Claro. Muito sem Porque graça. não foi por querer Porque o também, curso do lado, depois eu descobri que era o curso de informática básica. Que você já tinha feito, inclusive. Já tinha feito. E não era aquilo que eu queria. Na minha primeira aula, foi muito assustador. Porque eles deram a gente fez em trio, em 4 pessoas. Nenhum menino queria ficar comigo no grupo.
até aquele momento. Só que foi assustador porque eu não entendia nada do que tinha lá dentro. Era um mundo, um universo muito difícil para mim. Mesmo eu tendo queimado minha placa-mãe, então eu bloqueei. Eu tinha medo, Claro. muito medo. Mas, superando isso, acabou que eu fui uma das 3 melhores alunas do curso. Isso foi muito legal, porque daí mostrou ali que as meninas também podem, né? Naquela época era mais complicado. Hoje em dia é super normal, Sim, né? É sim, comum. A gente tem que deixar claro isso, que hoje em dia é super natural a mulher estar aí na frente às tecnologias. Mas na década de 90 não era tão comum. Saindo de lá, eu comecei a arrumar computador profissionalmente. Uhum. Sim, e eu ganhei bastante dinheiro nessa época, porque era a década de 90. E não tinha notebook? Não tinha. Não, era Né? só o desktop. desktop mesmo, Que né? notebook não tem como arrumar praticamente. Não, assim, é mais complicado. Dá para você trocar uma peça ou outra, mas mas... basicamente, e na época era mais isso. Então, eu ganhei bastante dinheiro. Eu parei de ser vendedora na época para trabalhar com computadores. Só que daí vem a questão. Por que eu fui para a área de educação e não para a área de tecnologia? Pois é. Por quê? Por que você é professora hoje? Porque Vamos eu sou lá. professora. Na época, não era também comum cursos cursos direcionados na tecnologia para mulheres. Também não era muito comum elas fazerem... Não vamos falar de faculdade, porque eu fiz o magistério antes, né? Sim, tá. Então, mas um curso técnico, eu não pensava em faculdade, gente. Não é da minha cultura. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter curso universitário. Daí agora já que foi a primeira, vai ser doutorado também. Daí ninguém vai conseguir te ultrapassar. Não, com certeza. Mestrado também não. Mas assim, eu fui a primeira. Então, nessa época que eu fiz esse cursinho técnico de montagem e manutenção, que eu levei como profissão, eu não era da minha cultura a faculdade. Universidade não era. Ninguém na minha família falava sobre isso. Eu estava felicíssima já com o meu curso técnico, com uma profissão. Então, esquece essa história de faculdade nesse momento. Eu já estava casada, já tinha um filho, e meu marido ele sempre foi muito visionário. Também não tinha curso superior, mas ele sempre quis mais para a educação. Ele pesquisando, ele disse o seguinte... eu descobri que tem um curso de magistério a nível médio, que é uma profissão, que você pode ser professora. Esquece essa história da faculdade, então não existia na nossa cultura. O que você acha de eu te inscrever? Ele trouxe isso para mim. Você ser professora, você vai ter uma profissão, porque essa profissão que você está fazendo agora tinha parado um pouco, né? Já tinha passado bastante... Isso, vamos calcular aí uns 8 anos, e a tecnologia avança muito rápido. Então, eu já estava ficando para trás, e eu não tinha como fazer um novo curso, que era mais caro ainda, né? Então, legal, então vamos lá. Comecei a fazer magistério lá na escola Paulo Leminski, no Detran. Sei. Nossa, eu tenho muito amor por esse lugar, porque foi ali que tudo começou, minha história com a educação. Oxe, legal, vamos fazer. Primeiro ano, legal, comecei... diga-se de passagem, que eu só tinha até a oitava série na época, né? Eu não tinha o ensino médio ainda, já estava casada, não tinha, porque... E era o máximo. A minha mãe, ela sempre dizia que eu era filha estudada na oitava série, para vocês terem uma ideia da nossa cultura familiar, como era. Minha filha é estudada, tem a oitava série. Então, eu comecei a fazer o magistério a nível médio, foi junto o magistério e o ensino médio junto, né? Primeiro ano... tranquilo. Quando eu fui para o segundo ano, entrou uma lei que o MEC determinou que ia extinguir o magistério. Não ia prestar para mais nada. Eu tinha esperança que eu ia me formar no magistério, 4 anos de magistério, e seria professora. Não. Foi muito triste para toda a turma que estava lá no Paulo Leminski na época. A gente chorou muito, sofreu muito. E ainda não cogitava a ideia de faculdade, era uma realidade muito distante. Federal ia ser complicado passar. Já comecei a despertar em mim. Claro, você está no mundo acadêmico, você começa a escutar, faculdade, funciona assim. Já comecei a entender o que era, mas era uma realidade muito distante. Então, nesse momento, muita gente desistiu, mas eu não desisto de nada. Eu falei, não, agora que eu estou aqui, eu vou terminar, porque pelo menos eu saio com o diploma do ensino médio. Claro. Né? E vou continuar. Muita gente migrou só para o ensino médio, desistiu do magistério. Eu falei, não, eu vou até o final. Vou fazer os 4 anos, eu sei que não vai prestar para nada.
Era isso que a gente ouvia. Sim. Hoje em dia eu vejo que prestou para muita coisa. Muita coisa. Que na faculdade, que é outra história, não tive um terço do que eu tive no magistério. Então, nesse momento, eu dei continuidade. Terminando o magistério, eu descobri um tal de magistério superior na Uninter antiga. Como? Não, é IBPEX? Não. Não, eu não... Era magistério superior. Ah, tá. Pode ser. Eu acho que era. Eu vim descobrir depois que era alguma coisa ligada à Uninter. Magistério superior eu escutei na rádio. Que eu gostava, eu não tinha, assim, todo esse estudo, essa cultura, mas eu gostava muito da CBN já na época. Sim. Eu ouvia muito. E lá eu escutei que tinha um magistério superior, uma propaganda, e comecei a fazer. Fiz 1 ano de magistério superior, mas nesse meio tempo eu comecei a estudar sozinha em casa. Muito. Eu tenho um caderno até hoje que eu guardei, de milhões de anos atrás. Fica guardando todas as coisas. Eu guardo a acumuladora. Tô sentindo Não, você não sabe lá na hora, quando a gente chegar na robótica. Daí o meu nível de acumulação foi maior. Só piorou. Então, nesse momento, eu comecei a estudar muito, enlouquecidamente, sozinha. Nisso eu já tinha internet de escada. Não, tinha internet de verdade. Ó. Não, mas a minha ainda... 2008, 2010? Era 2006. Ah, tá, pode ser. Eu acho, mas eu lembro que eu comecei a estudar com a discada. Pode ser que foi no magistério, então, eu não sei. Enfim, mas eu já tinha uma internet lenta, mas tinha. Comecei a estudar enlouquecidamente e consegui passar na Federal, fazendo o magistério superior. Eu passei na Federal em primeiro lugar em pedagogia. Daí eu já estava na educação, né? Então eu já não tinha mais volta. Sim, sim. Então eu consegui, sozinha, sem cursinho, sem nada, é importante. Você pode já respondendo essa resposta tua aí agora. Eita, no meio? Agora? Então, onde que eu parei? Mas olha a resposta aí agora. Essa resposta tua que você está falando da federal. Ah, tá. Depois eu edito. Não, suci. Só dá um cortezinho pra mim, professor. Tá? Você quer que eu bata a palma? Então, só fala alguma coisa só pra... Eu tô ronco, só pra eu pegar um cortezinho. Tá. Tá indo legal? Tá indo legal? Aham, claro. Suci. Tá. Muito tranquilo. Só me avisa lá, bicho, a hora pra eu começar. Tá, falar qualquer coisa, né? Só pra testar o microfone agora. Pode falar. Aê, tô testando o microfone aqui. Vai falar. E continuo testando o microfone aqui. Eu vou começar assim, ó. Como assim a federal? E daí você desenvolve. Tá. Né? E daí continua. Tá? Tá rolando um rock and roll aí. Fala. Tô falando, pra sempre. Fala pra caralho. Eita. Melhor. Então, de vez em quando acontece isso também. É bom que dá uma relaxada. Você viu que é sempre assim, né? No começo você trava, né? Todo mundo. Depois vai. Eu tenho esses problemas, assim. Eu não tinha. Um pouquinho só. Mas a ideia é só essa. Aham. É muito tranquilo, no final das contas é muito tranquilo. Você vai falar de você, cara. É, muito difícil errar, né? né? Você sabe a tua história. Se errar, você tem um problema maior do que eu não vou poder resolver. E assim vai. Mas estranho parar no meio, né? Não sei o que aconteceu. E eu não mexi não, hein? Não, o problema foi não. Eu senti que você foi falar uma coisinha ali, eu senti... Ué, o microfone vai estar falhando. Aí de repente... Nossa, que cabo de ponta no lugar. Eu acho que é o cabo. Acredito que seja o cabo. Vai lá que eu fico falando aqui, depois a gente arruma. Vai que não é o cabo. Também, mesmo porque arrumar aqui não é exatamente a coisa mais difícil do mundo. Fica a vida arrumando. Claro, é por querer. Ele sabe. Você é o Harley Murphy. Pior que eu também tô com sono. Ontem eu fui dormir, era 7 da noite. Nossa, fui dormir uma da manhã. Não deu ontem, eu tava cansada, mas 3 da manhã eu tava acordada. É lógico, né? Mas faz sentido. Você dormiu às 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Ótimo. Olha lá, ó, tô falando, hein?
Tô falando. Alá, alá. Tá. Só que tá dando um reverb aqui, hein? Tá dando um eco aqui. É. Blá, 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 blá. Continua. Ó, vou começar agora, hein, Kleber? Como assim, federal? Então, eu estava fazendo magistério superior, que era bem bacana, mas nesse momento, eu já tinha me despertado coisas que eu queria mais. Queria mais coisas, né? Sim. Estudando sozinha, em casa, eu consegui, fiz a prova e passei na federal, em pedagogia. Lá, eu fiquei os 4 anos me dedicando muito e fazia iniciação científica, comecei um mestrado. Lá tinha o PET também na época, não? Tinha. Então, eu tinha bolsa de iniciação científica. Daí voltei a trabalhar em shopping e em loja ainda, porque eu precisava trabalhar de alguma Por forma. causa da grana, né? Por Claro. causa da grana. E arrumava em casa computadores ainda de uma pessoa ou outra, não tinha tanto serviço mais. E mesmo assim, fazia iniciação científica. Comecei a sair da federal, né, acabou a pedagogia, comecei a fazer mestrado. Lá na federal Lá mesmo. na federal. Mas eu fui... Estava pesquisando sobre educação infantil, ministro Capanema. Sei. Não. Não deu para mim, gente. Sério, não deu. E aquela cimentinha da tecnologia muito lá dentro. Eu desisti. Não, e eu nunca tinha desistido de nada, assim, relacionado a estudo, até a vida pessoal. Eu sempre fui muito firme em continuar, em terminar as coisas que eu começava. Mas ali não deu. Não deu certo. O ministro Capanema, não me apaixonei por ele. Parei com isso e entrei na prefeitura de São José dos Pinhais como professora. Professora de qual extrato? Só para... Ensino Fundamental 1. Tá, os pequenininhos. De 1º a 5º ano. Ali eu me apaixonei. De verdade pela educação. Mas o meu amor pela tecnologia também estava muito forte. Daí eu pensei, o que eu posso fazer para unir as minhas duas paixões? Claro. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso a gente está falando de 15 anos atrás, certo? Não existia nada no município de São José dos Pinhais relacionados à robótica. Eu nem sabia o que era robótica. Eu não tinha ouvido falar em robótica. Robótica, para mim, era robô. Claro. Certo? Só um robô. Isso é robótica. Mas eu fui fazer uma pós chamada de robótica educacional. Eu vi aquilo, robótica educacional, o que será isso? Eu quero. Ali eu descobri a robótica sustentável. Como funcionava. Era uma primeira aproximação, que depois eu fui desenvolver outras coisas. Mas essa primeira aproximação me encantou. Então, há 15 anos atrás, eu comecei a fazer a robótica, já sabendo que era robótica sustentável. Com sucata mesmo. Porque não tem verba para robótica de kit. Não tinha verba na época para robótica de kit. Lego, essas coisas, Mindstorms. Não, esquece nada disso. Mesmo porque isso é caro. Muito caro. Até hoje é muito caro. É complicado. Eu pensei, eu entrei na escola e tinha um laboratório gigantesco de informática, tudo encaixotado. Vixe. Começava por aí, certo? Calma, eu não ia chegar na escola falando, vou fazer robótica educacional. Não, não posso fazer isso. Eles não sabem o que é isso. Eu tenho que conquistar de outra forma. Claro. E a diretora perguntou, tá, você tem aqui algumas opções. Tem 1º ano para você assumir, tem 4º ano e tem esse laboratório que está todo virado, mas ninguém sabe mexer, ninguém quer. Eu falei, não, eu sei mexer. Daqui esse laboratório. Sei. Daqui essa chave. O quê? Como assim você sabe? Ela se assustou. Não, você sabe montar e desmontar tudo. Pode deixar comigo que eu preciso de 1 mês. Sim. Na verdade, em 1 semana já dava conta, mas eu queria já deixar mais bonitinho ainda. 20 dias depois, o laboratório estava perfeito, funcionando, com aquelas máquinas do MEC, antigas agora, mas na época eram muito legais. Deixei tudo funcionando e comecei a ser professora de informática na escola. Mas tem o dia da permanência do professor e um dia extra, meio período, né? Que é 33% que a gente chama. Ao invés de eu fazer permanência, eu comecei a montar um projeto de robótica educacional.
Não tinha permanência, fiquei montando o projeto. E apresentei para a diretora. Uhum. Ela rejeitou. Achou horrível, e depois daquilo, Não, mas ela também não entendeu, provavelmente, não, né? ela não, de jeito nenhum, isso não pode. Enfim, eu fui até a Secretaria de Educação e pedi para mudar de escola. Porque eu queria fazer alguma coisa, e ali eu vi que não ia dar certo. Sim. E apresentei o projeto na Secretaria de Educação. Eles falaram, não, peraí. Eles gostaram muito e me chamaram para trabalhar lá, na Secretaria de Educação. Uhum. Não, tudo bem, a escola não, mas venha para cá, porque daí você vai fazer esse curso com as crianças e vai fazer uma formação para os professores. Topa? Uhum. Eu me assustei. Formação para professores? É. Uau! Lidar com professores muito mais experientes. Muito! Eu fazia 1 ano que eu estava no resistentes em alguns município. momentos, né? Sim. Topei. E comecei a desenvolver ali a formação de professores. Eu formava Linux, certo? Uhum. Para mexer com Linux, para mexer com o pacote Office, para mexer com o LibreOffice também. E um pouquinho da robótica montando ali com o sucata para eles multiplicar isso nas escolas. Funcionou legalzinho no começo, mas o que funcionou de verdade foi na escola que eu fiquei como sede. Sei. Lá eu desenvolvi um projeto com as crianças especiais do município, certo? Aquilo foi o que eu guardo no meu coração da robótica. Ali nós desenvolvemos coisas lindas com sucata. Como é a robótica sustentável? Como era e ainda é. Você retirar de um leitor de CD e DVD, de um controle joystick de videogame, os motorzinhos, Sim, certo? Sim. A fiação, os LEDs, luz de pinheirinho de árvore de Natal, que é a matéria-prima mais perfeita. E isso, como que a gente conseguia isso? Fazendo campanha na própria escola, pedindo para os pais, e eles coisas traziam quebradas, de né? monte. A coisa estava quebrada. E ali, eu trabalhava na Secretaria de Educação 3 dias e 2 dias na escola. Eu pedi para ficar na escola 2 dias, para desenvolver o meu projeto lá, e na secretaria eu fazia essa outra parte de formação. Sim. Só que eu era feliz na escola. Sempre. Claro. Muito feliz. É ali que eu brincava, que eu me realizava. Na secretaria era uma coisa mais formal, mas eu aguentei firme 4 anos lá. E foi bom, porque foi por lá que eu conheci depois o professor Luciano, né? Frontino, Claro. de Medeiros. Claro. Mas isso já é uma história um pouquinho mais para frente. Pouquinho. Isso. E na escola, a gente fez a primeira mostra dos robozinhos. Foi incrível. Foi lindo, foi maravilhoso. A comunidade inteira participando e as crianças explicando e fazendo ali. Por exemplo, eles construíam um micro-ondas de papelão. Dentro desse micro-ondas, abria a portinha, tinha um pratinho que girava. Nossa. Você apertava o botãozinho liga e desliga, gira o pratinho com o motorzinho. Você apertava o outro botãozinho, acendia a luzinha do micro-ondas. É um brinquedo que ele construiu, que para ele é importante, é significativo e é um robô. Sensacional. Mas o projeto ele consistia não apenas em construir o robô, e sim conhecer toda a linha do tempo da tecnologia. Toda a história da tecnologia, desde lá da pré-história. Eles entenderam que uma lança pré-histórica era tecnologia. Claro. Eles entenderam que uma pedra transformada, polida, lá da pré-história, virava tecnologia, virava uma ferramenta, certo? Então, eles entendiam todo o processo de tecnologia. E daí era incrível que eles perguntavam, professora, geladeira é tecnologia? É. Professora, um telefone é tecnologia? Então, tudo. Professora, um lápis é tecnologia? Um caderno? Sim. Tudo é tecnologia. Então, eles entenderam isso. Para daí, eles, conhecendo a história da tecnologia, eles construíam o seu robô depois, certo? E eu consegui, antes de sair dessa unidade, fiquei anos trabalhando com a robótica sustentável, eu consegui introduzir o Arduino, depois eu conheci, porque o Arduino também é uma ferramenta mais em conta, mais barata, né? Então, eu consegui também introduzir o Arduino nesses pequenininhos, gente. A gente está falando aqui das crianças do ensino fundamental 1. Que eles vão ter o quê? 5, 6, 7 anos? Vai dos 6 anos até os 10. Dos 6, né? Depois de estar alfabetizado, claro. Então, é esse público. Eles terem acesso a essa tecnologia é inacreditável. Agora, voltando um pouquinho à questão da Secretaria de Educação. Então, eu estava lá e nisso chegou até lá. Eu conheci a professora Ciderli e o professor Luciano, que eles foram numa reunião
para discutir algum assunto de formação de professores, né? Sim, sim. Ali, uma parceria entre a São José dos Pinhais e a Uninter. Eu dei aulas, só que eu dei aula de cinema para os professores. Isso, então, teve já devido a essa parceria, com certeza. Isso. E ali, o professor Luciano, ele conheceu o meu projeto, né, de robótica sustentável, que já estava acontecendo quando eu conheci ele, há mais ou menos uns 10 anos que eu já fazia, né? E, nesse sentido, eu resolvi fazer o processo seletivo da Uninter no mestrado, onde a gente resolveu pesquisar as crianças com altas habilidades, superdotação, e introduzindo a robótica educacional, né, para esse público, a robótica sustentável para esse público, com todos os estudantes de altas habilidades, superdotação do município. Sabe que o Alexandre, você lembra do Alexandre, que estudou os autistas? Sim. O programa passado foi com ele. Ah, que legal. Ele esteve aqui na semana passada, falando sobre o projeto dele com os autistas e tal. Nossa, que bacana. E eu fui no mestrado, então, foi com as crianças com altas habilidades, superdotação, só que não tinha só crianças com altas habilidades. Tinha outros públicos também da educação especial, que os pais vinham, a gente quer muito, né, síndrome de Down, várias crianças, né? A gente quer muito oferecer isso, dar essa oportunidade. Será que não tem como? Então eu vivia abrindo exceção. Então a minha turma, o meu projeto foi para o mestrado com as crianças com altas habilidades, mas ali entrava vários públicos, né? Inclusive depois teve o pessoal do ensino regular também, que a gente fez o projeto. Aí já abriu a porteira, abriu para todo mundo. Vambora. Daí bora lá. E daí nesse momento já fazia formação em outros municípios também, né? Claro. Com a Uninter, né, que daí eu já entrei no programa de mestrado, e daí começamos a oferecer essa formação da robótica sustentável para vários municípios. Então, essa foi a minha história, essa mistura entre a tecnologia e a educação, e eu consegui, né, fazer com que as duas... Eu sou uma sortuda, porque, na verdade, eu consegui unir as duas profissões que eu mais gostava, que eu queria estar com as duas na minha vida, fazendo nas escolas, né? E hoje em dia, atualmente, eu trabalho no município de São José ainda, só que lá eu não estou desenvolvendo a robótica, no município eu estou desenvolvendo em Curitiba, porque eu estou com a educação integral em Curitiba. Ah, sim. Isso. Então, para o doutorado agora, eu estou... mestrado eu fiz lá em São José, e para o doutorado eu estou trabalhando em Curitiba, daí numa escola de periferia de Curitiba, né? Que bacana. E isso é bem legal. Também com o mesmo público ainda, que é de 1º a 5º ano, que é o público que eu acho que eles não têm muito acesso a esse tipo de tecnologia. A única chance de acesso é você. Isso, porque o ensino fundamental 2 já tem um pouco mais, né? Não, e quanto a essa parte, o único acesso, sim, aquele público da periferia, eles não têm acesso se não for dessa forma, né? Então, é bem legal, porque tudo que você traz para eles da robótica... Só que agora a gente está mais chique, né, gente? A gente tem a robótica sustentável, nós temos a robótica com Arduino, que temos vários kits, e tem ainda o kit de robótica que a gente... Ludoboot, né, que a Prefeitura de Curitiba, ela cede para a gente, né? Então, nós temos... Eu chamo dos níveis da robótica, né? Então, a gente conta com 5 níveis agora, né? Isso eu já aprendi lá com a Romero, né? Sim. Com a Romero, com os estudos que eu fiz em relação a ela, dos níveis da robótica. E eu trouxe isso para a prática, né? Para a vida real. Que o primeiro nível lá é a robótica básica, né? A sustentável, primeiro nível, com a sucata mesmo. Sim. Daí vai evoluindo. O segundo nível já é com os robozinhos mais simples da Ludoboot, que é bem facinho, porque você consegue... manipular ali pelo celular mesmo, programar pelo celular, tudo pelo celular. O terceiro nível já passa para o Arduino, que é um pouquinho mais difícil, né? É uma programação mais robusta, né? O quarto nível, daí já entra o kit Lego, né? Sim. Que é um pouquinho... Mindstorms. E o quinto, isso, um pouquinho antes. Tá. Mais Mindstorms simples. é antes. Não, é depois. Tá. É o último. É fácil até, né? Porque também você pode programar pelo celular. Mas a gente tem kit Lego antigo no município que eu utilizo como uma robótica desplugada daí, sabe? Que então a gente bota lá para o quarto nível. Então são vários níveis que os pequenininhos têm acesso. Claro. E que não teriam, porque assim, tudo bem, você está falando na periferia, mas mesmo na classe média, eu acho que as não pessoas tem, não né, sabem. professor? Não sabem, não né? tem. Exatamente. Assim, acho que
que esse tipo de equipamento, tipo de tecnologia é para brincar, no máximo. Né? Não dá pra... E assim, uma pergunta boa. O que você ensina com a robótica? O que os alunos aprendem com isso? Olha, o que eles desenvolvem... Bom, eles aprendem primeiro a brincar. Sim. Isso é o mais importante. Aprendendo com o lúdico, para mim, é incrível, né? Então, primeiro, eu deixo eles livres para manipularem, criarem à vontade. Então, ali eles já estão aprendendo, né, a brincar. Porque a nossa geração de agora, do século XXI, desaprendeu como brincar. Por conta daí que vem o lado não tão legal da tecnologia, se as pessoas não sabem como administrar isso nas suas casas, né? Sim. Então, eles estão aprendendo, eu deixo eles livres, brincando. Ali eles vão desenvolver um monte de coisa legal. O trabalho em equipe, que também hoje está muito escasso. As crianças não sabem mais trabalhar em equipe. Você começa com... Bom, dá para começar isso com iMac, iPhone. Sim, isso, eu. Olha que interessante o que você acabou de dizer. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu vou usar isso. Eles são... Essa geração de agora, ela é muito conectada. Isso é legal? Legal, é show. Calma, mas tem que ter o limite. Eles não têm, a maioria. Então, eles começam muito sozinhos, brincando sozinhos, sempre no seu quarto, com a tecnologia, com o videogame, com o celular. Brincadeira de rua... Quase morreu, Não, né? não existe, né? Existe em condomínios, né? Talvez. Em condomínio, mas assim mesmo ainda eles preferem mais estar sozinhos. E a gente fala, professora, mas você está falando da periferia. É igual, é a mesma coisa, porque mesmo as pessoas mais simples têm um celular hoje em dia. Sim. Né? Tem. Até os sabe? auxílios do governo para as pessoas mais pobres é pelo celular. Isso é legal também. Só que assim, eles aprendem a brincar, como eu disse, eles aprendem a trabalhar em grupo, né? Porque no comecinho, gente, é muito interessante de ver, porque eles se pegam mesmo. Eles não sabem como dividir, como compartilhar. Porque como fazer um projeto juntos. Não, e ali a base da robótica, da robótica que eu trabalho e que eu acredito, é trabalhar em equipe. Claro. Vai ter um momento que você vai fazer algo sozinho? Vai, mas é raro, porque geralmente é em equipe, né? Então, ele vai aprender a brincar, a trabalhar em equipe, a desenvolver a autonomia dele. Peraí, mas isso é controverso. Não, não é. Vai desenvolver a autonomia dele de que forma? Tendo segurança que ele vai conseguir desenvolver aquele projeto até o final. Ele vai começar aquele projeto e vai conseguir desenvolver. Foi ele que fez sozinho. Isso é autoconfiança e autonomia, certo? Já diria o Paulo Freire. Sim, querido Paulo Freire. Então, são diversas habilidades. E agora vamos falar para o lado do currículo oficial, certo? Tá. Nós estamos falando aqui agora de uma coisa, porque é o integral, eu trabalho com a educação integral. Então, vamos dizer assim, é o contraturno da educação. De manhã eles estudam, certo? O currículo regular, oficial, né? regular, e à tarde eles fazem oficina comigo. Isso daí é um estudo que eu quero até trazer, isso para o doutorado também, que é comprovado que a criança que está no integral, desenvolvendo oficinas significativas, que tem oficinas que não sei, enfim, desenvolvendo oficinas significativas, que vai refletir isso lá, tanto no comportamento dela, certo? Coletivo, né? No comportamento com o professor, com os colegas, quanto na aprendizagem. E eu sempre falo, e geralmente as crianças do integral são as que têm bastante dificuldade de aprendizagem, né? Porque tem uma série de critérios para ela conseguir a vaga no integral. Certo? Entendi. Então, é demonstrado em conversa com os professores como melhora a aprendizagem dele em todas as áreas. Matemática, português, ciências, história, porque a gente trabalha toda a história, a gente trabalha matemática, trabalha o português com as produções. Então, eu acredito, eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que se mais escolas em período integral trouxessem a robótica, pode ser a sustentável, que não gera quase custo nenhum. Gera só o empenho de pedir para os pais, né? Sim. Se abraçassem essa ideia de trazer essa robótica sustentável para o ensino regular, para a educação pública, estamos falando aqui da educação pública, porque a realidade da escola particular é outra. É diferente, Eles têm robótica, enfim. Estamos falando do ensino público. E não precisa de grandes preparos para o professor desenvolver uma oficina assim.
Sim. Nós temos, hoje em dia, na época que eu comecei, não existia vídeos de YouTube ensinando você a fazer isso. Hoje em dia, existem inúmeras atividades, projetos de robótica sustentável que o professor pode desenvolver. Tanto no ensino integral, agora a gente puxa para o regular, que você pode também trazer para ele. Em ciências, construir robozinhos, bichinhos, Claro, lógico. sabe? Então, é isso que eu sempre defendo e eu acredito, que se você trouxer, vai melhorar o todo da educação brasileira. E assim, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Qual que é a importância do mestrado para você? E agora, já que você está no doutorado também, qual que é a importância do doutorado? O doutorado você está encaminhando ainda, não sabe. Então, acho que você está numa posição privilegiada para a entrevista, que é assim, você já terminou uma fase, e o que que isso representou na sua vida, e você iniciou outra, e o que que isso está representando, e o que que você acha que vai lá no final... Obrigada pela pergunta, professor, porque é uma pergunta bem importante e que me emociona muito quando eu começo a falar. Contando a minha trajetória, minha história de oitava série e já sendo a referência de estudo para minha família. Eu terminado o mestrado e estar no doutorado agora, na vida particular, pessoal, meu marido sempre fala que a menina dos nossos olhos é o mestrado. Que dirá o doutorado agora, né? O doutorado a gente nem imaginava. Agora, o mestrado é a menina dos nossos olhos. Por quê? O antes e o depois do mestrado fez uma diferença muito grande na minha vida pessoal e profissional. Pessoal, porque você tem a síndrome do vira-lata. Certo? Muitos brasileiros têm. Muitos. E eu não era exceção a isso. Então, mesmo eu tendo feito a pedagogia, numa federal, tudo bem, mas mesmo assim tinha um vazio acadêmico dentro de mim que foi preenchido com o mestrado. Eu me sentia muito triste. Eu desisti de um mestrado, mas eu não me arrependi porque não era o que eu queria pesquisar. E eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, mas o vazio estava ali. Eu esqueci de falar que quando eu descobri que a Uninter oferecia mestrado em Educação e Novas Tecnologias, foi que meus olhos brilharam. Eu disse, é isso que eu quero, é isso que eu vou atrás e eu vou conseguir entrar. Claro, claro. Porque essa palavra, Educação e Novas Tecnologias, me abriu, assim, um universo de pensamentos legais. Então, dito isso, que fez uma mudança na minha autoestima como ser humano e como profissional, já é muito grande, é muita coisa. O orgulho que eu fiz as pessoas que gostam de mim sentirem quando eu cheguei e mostrei, está aqui, gente. Eu tenho diploma. O diploma de mestrado. Isso é uma coisa que até hoje emociona tanto a mim quanto o meu marido, porque ele foi o que foi atrás de tudo. Sim. No início lá, né, do magistério, para eu começar a estudar, e ele falava, você tem potencial, você não pode jogar isso no lixo, você não tem que estudar, não pode ficar só sentado em sofá assistindo televisão. Mentira, eu nunca fiz isso, mas enfim. Ficar arrumando o computador. Né? Exatamente. Agora, na vida profissional. Na vida pessoal, não tenho nem como explicar direito isso, porque é muito grande. Na vida profissional, depois do mestrado, abriram-se muitas portas já para mim. Eu, agora, logo depois que eu terminei o mestrado, fui convidada para um monte de coisa que faço até hoje. Por exemplo, eu dou aula em São Paulo, certo? Primeiro, volta um pouquinho. Fui convidada para fazer uma eletiva para o estado de São Paulo, para os professores de ensino médico em robótica sustentável. Logo para todos os professores de São Paulo? Para todo o estado de São Paulo. Para o estado inteiro? E Santa Catarina. É muita gente. Muito mais gente. E Santa Catarina também, os dois. Mas primeiro São Paulo, certo? Não, essa eletiva é para o Brasil todo, na verdade, porque é da Fundação Vivo Telefônica, em parceria com o Estado de São Paulo, e eles oferecem esse curso para o Brasil inteiro, certo? E a minha eletiva vai para o Brasil inteiro. Sim, sim. Eu sou professora só de Santa Catarina, nesse projeto, mas a eletiva roda aí para o Brasil todo. Então, logo depois do mestrado, com o meu título, eu já consegui ser convidada para isso. Com o título e com o trabalho, né? Porque não é só o título também, não, né? Claro que não. Vamos combinar que se você só tiver o título, mas tiver um trabalho ruinzinho... Não, né? Não dá. Sim, com certeza. A pesquisa, o trabalho, com certeza. E então, essa foi uma das oportunidades que foram incríveis. E também, depois eu fui convidada
devido a todo esse trabalho, para ser professora, né, do município de Santa Catarina, para os professores do ensino médio também. Olha, eu era professora lá do ensino fundamental, só que eu consegui transformar essa robótica tanto para todos os níveis de ensino, inclusive para o ensino médio. Você vai adaptando, você consegue. Claro. E as oportunidades, e eu agora eu estou naquele nível assim de tá, eu não posso agora fazer isso, eu vou passar para outra pessoa. Porque agora você está no meio do doutorado, é difícil mesmo. No meio do doutorado e dando aula para Santa Catarina, para São Paulo, em 2 municípios, né? E ainda tem... mais uma coisa bem legal que o mestrado e a Uninter, né, me oportunizaram. Fazer uma pós-graduação em robótica educacional, fazer uma disciplina de história da robótica da educação. Isso também foi bem legal. Então, e as oportunidades, como eu disse, vêm surgindo sempre, eu estou dando um tempo, falando, não, agora eu não posso, não dá, vou passar para outra pessoa que eu conheço. Então, o mestrado abriu, e a pesquisa, né, abriu, assim, várias oportunidades. Eu tenho que ser muito grata ao Uninter, ao professor Luciano também, Frontino, de Medeiros, é lógico. Que já esteve aqui também, o Luciano também já esteve por aqui. E ao meu trabalho, né, de 15 anos atrás, que começou lá, que como eu disse, eu nem sabia o que era robótica, eu fazia robótica e não sabia o que era. E o que é o teu projeto de doutorado agora? Agora, nesse... Sabe que o mestrado eu sei, o doutorado eu dou aula para você, mas eu não vi o que é o teu projeto. Então, o projeto de doutorado agora, a gente está tentando pensar numa ferramenta, numa metodologia, na verdade, né, direcionada para a formação de professores na área de robótica educacional, na área da inteligência artificial. Então, a gente está pensando ainda nessa metodologia diferenciada. A gente pensou na Tinkercad, né, que é uma metodologia lá de fora, que une toda essa parte da tecnologia. Mas ainda estamos desenvolvendo, estamos pensando se vai ser isso na área de formação de professores ou o quê. Está meio de molho ainda. Porque o doutorado você tem mais tempo. Você acabou agora as disciplinas, não? Foi acabou agora. Então, a gente ainda está pensando... Pode ser que a gente mude no meio do caminho, né? Claro, na pesquisa. Mas, nesse primeiro momento, seria essa parte de formação de professores mesmo, né? Principalmente dos pequenos, né? Do ensino fundamental 1. Você vai focar nesse público? Eu gostaria. Eu acho que sim, porque é um público que não tem muita carência no sentido da robótica. Sim. Né? Então, eles têm muita carência, muita necessidade de aprender e saber o que é. Então, trazer isso para eles mais como uma forma de metodologia e que consiga entrar no currículo oficial entrar a tecnologia, a robótica mesmo, no currículo oficial de uma forma que seja trabalhado de verdade. Porque até hoje, não, a tecnologia ela é mais uma ferramenta do que uma metodologia, um jeito de trabalhar, né? Sim. E pior é que isso faz bastante sentido. Eu acho que uma outra coisa que faz bastante sentido é a questão da paixão, né? Aliás, eu falo para todos os meus alunos. Se você já conversou com algum deles, eu acho que já. Porque eu sempre falo para a galera, olha, cara, onde bate o teu coração, né? Sim, essa é a tua fala. Os alunos, inclusive alunos teus que são meus amigos, né? Fala, o professor disse, onde bate o coração é que você tem que ir. É bem legal isso, porque né? Porque senão você não consegue fazer. Não, veja lá o Capanema. Isso, pois é, um bom exemplo. Consegue. E eu achei interessante que, quando eu comecei a fazer o mestrado lá, era aquele rolinho lá na biblioteca que você ia pesquisar, sabe aquela televisãozinha que você vai girando? Gente, aquilo acabou comigo. Eu falei, não quero, não dá. Isso para mim não vai dar. Você trabalhou muito com isso, com certeza. Hoje em dia nós temos outros recursos, né? Ainda bem. Mas tem coisa que é só lá, né? Ainda. Então... Como eu sou historiador, né? Tem coisas que só microfilmado. Então, aí você tem que ir lá na biblioteca pública. Tem um bom, agora não sei como tá, mas na Federal tinha um aparelho de microfilme, só quando eu fiz meu doutorado. Eu acabei o doutorado em 2014. Então já faz quase 9 anos. Já faz 9 anos, né? Mas só na biblioteca pública agora, que você tem o microfilme. Então ainda tá atual. Mas é bem duro, né? Você já mexeu com microfilme alguma vez? Eu sei. Pra você achar o microfilme, daí você tem que ficar virando, não tem nenhum tipo de catalogação, indexação. É isso aí, vai lá, força, campeão. Eu fiz muito isso. Então, mas agora está um pouquinho diferente, né? No caso da minha pesquisa, tem aí as questões da internet, muitos livros, né, relacionados a isso. Então está um pouquinho mais fácil agora. E por falar em livros, quando que você vai lançar
a tua dissertação como livro, esse tipo de coisa? Não conversei ainda com o orientador, né? A gente tem que ver. Não, do mestrado. O doutorado é outra coisa. Do mestrado. Ele não é mais seu orientador do mestrado. É verdade. Já passou. Já passou. Não sei ainda, mas é um projeto que tem que sair da gaveta, com certeza. Mas, igual eu te falei, estou recusando algumas coisas, então vou esperar um pouquinho. É porque, assim, conversando aqui, fica meio evidente que esse teu trabalho pode ser replicado, não sei, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, no centro-oeste. Ótima ideia. E daí, como, assim, trabalho acadêmico, as pessoas encontram, se ela estiver pesquisando e tal, mas me parece, talvez esteja errado, mas me parece que um livro tem mais autonomia de chegar em pessoas que não chegaria se fosse um trabalho acadêmico. É uma ideia. Tem que sair essa ideia logo. Pois é. Né? Ou claro, como você disse, tem uma disciplina que roda o Brasil inteiro. Isso ainda é melhor que um livro. Né? Porque a disciplina as pessoas meio que são cooptadas a fazer. Né? Mas eu acho que isso que você desenvolveu no mestrado, né? Essa forma de utilização, tipo, o que os alunos vão aprender, de que forma, isso tem que estar para mais pessoas. Né? Porque, cara, em toda cidade deve ter um professor, nem que seja um. Né? São 1.500 e poucos municípios no Brasil. Você vai ter um professor que se interesse por isso, são 1.500 e poucas pessoas fazendo isso. E que, de repente, não tiveram acesso a esse tipo de Exatamente. tecnologia. Não, que nunca pensaram. Nunca pensaram. Não. Mais uma vez, obrigada, professora. É isso mesmo. Vou atrás disso. Tem que ir. Porque é o legado, né? Porque o mestrado... Que está guardadinho, né? E que não é justo. Isso. Porque não é mais só meu agora. A partir do momento que você desenvolve o trabalho, que você depois publica, tem que ser das outras pessoas também, né? Exatamente. Por isso que ele é público. Por isso todo mestrado, todo doutorado no Brasil é público. Não pode ficar guardado. E ele está, de certa forma, guardado, né? Pois é. Ele está liberado. Inclusive, se você procurar o seu nome, você acha o trabalho. Facinho. Né? Mas talvez explicitar isso mais para a sociedade seja importante, né? No nível de passar esse conhecimento para os outros, né, isso, professor? de ter mais gente que você dê inspiração. Ali, putz, nossa, essa palavra. Legal. E ali, professor, no trabalho, tem vários exemplos de oficinas práticas. Pois é. Vários. Você conheceu o trabalho? Sim, eu estava na sua banca. Estava. Não vou dizer que eu lembro tão bem assim, porque vamos combinar bastante tempinho já. Você terminou quando? Foi em 2019. Outubro de 2019. Não tinha nem tido pandemia ainda. Então, não pense. De lá para cá, acho que foram umas 50 bancas que eu participei. Não então, tem como lembrar. Não... Então, mas dentro dela tem muitas oficinas práticas ali, porque a ideia foi essa, né? Ter um produto que os professores pudessem replicar isso. Sim. Olhar ali e falar, um livrinho de receitas? Tá, pode nomear como quiser. Mas tem ali como você vai desenvolver essa oficina, entende? Mas toda receita pode ser manipulada, né? Sim, claro, aberta para mudanças. Exatamente. E na robótica sustentável é legal, porque a mudança é o nome da palavra. A palavra-chave é mudança. Você muda o tempo todo, é flexível pra caramba. E dependendo da região do Brasil, dependendo do grau de dinheiro que tem aquela comunidade, você tem mais, menos, coisas diferentes. Né? Já diria o Álvaro Vieira Pinto, né? Aquela coisa. Toda região tem a tecnologia que lhe permite sobreviver, né? Então, às vezes, sei lá, bem numa região ribeirinha... eu posso dar um exemplo, então? Pode, deve. No doutorado agora, Sim. o ano passado. Eu faço uma participação nas aulas do professor Luciano sobre a robótica sustentável. Né? Eu faço uma aula prática ali na aula do doutorado. Na última aula... Na aula do mestrado, né? Do doutorado. Do doutorado. Do mestrado. Não dos dois, eu faço dos dois. Sim. Tanto do mestrado quanto... dos dois. Eu faço 2 aulas, geralmente. Então, mas essa específica que eu estou contando é do doutorado. Tá. Que o exemplo é de uma aluna do doutorado. Então, daí, dessa vez, eu resolvi fazer um pouco diferente essa apresentação e propor... O professor me deu 2 aulas, propor que eu apresentei o projeto numa aula, mostrei os exemplos e... propus que eles construíssem um robô de uma aula para outra sustentável para a próxima aula e apresentassem. E eles poderiam construir, quem tivesse em sala de aula com seus estudantes,
em qualquer nível de ensino, ou ele mesmo, se ele não está em sala de aula, ele construía ali. Teve uma professora lá do interior do Brasil, lá, acho que é do Nordeste, eu não lembro direito, certo? Ela chegou e disse, eu não acredito, eu nunca vi nada parecido agora, o ano passado, Sim, 2022, certo? Por isso que o que você disse me fez eu lembrar disso, que tem muita gente que não... Eu não conhecia, que projeto bacana, que coisa legal, construir a partir da sucata. A gente conhece projetos de sucata desde sempre, mas... transformando isso num robô não é tão comum como eu pensei, porque para nós, para mim, que eu estou trabalhando há tanto tempo, parece uma coisa comum, mas não é tão comum para algumas pessoas, como você tinha Exatamente. dito. E eu fiz a proposta na próxima aula, foi o robô mais legal que eu já vi em muitos anos, que essa professora construiu lá do Nordeste. Mas foi muito legal. Ela fez um ventilador... Porque os nossos eram brinquedos, não funcionava para você usar na tua casa. Claro, mas é isso Ela aí. construiu um robô ventilador para utilizar. Então, ela falou, a gente tem muito calor aqui, a gente sofre, é muito quente, então eu resolvi construir um robô ventilador. Tudo com sucata. E ficou bárbaro, ficou bonito, útil e só com reciclável, só com peça... E daí ela foi além do que eu expliquei, porque a gente sempre tira os motorzinhos, aqueles motorzinhos de 9 volts, né? Que é, como eu disse, de leitor de CD. De CD e DVD, de controle de videogame. Ela tirou de um como chama aquilo? Liquidificador. Que difícil, né? Deu para ver que eu sou uma ótima dona de casa, né? Não lembro nem o nome do liquidificador. Liquidificador é um motor... potente, enorme. E ela conseguiu adaptar. Eu nunca tentei com isso, porque daí não ia. Pode sair voando, né? Ficou muito potente, ficou muito legal. Então, ela mandou, e eu esqueci, ela esqueceu depois de mandar as fotos, vídeos para mim, eu tenho que cobrar ela, que eu tenho o telefone. Ela ainda está no programa de doutorado. Sim. Com certeza. Então, para você ver, 2022, que foi o ano passado, não tinha acesso ainda, e ela achou bárbaro e foi além, e ela é professora de ensino fundamental também, nível 2, disse que ia construir com eles coisas legais e ia começar a arrecadar os objetos para construir os robôs lá. Que massa. Foi bem legal. Muito bom, a gente está acabando a entrevista, infelizmente, porque tudo que é bom parece que passa voando. Mas se tem algum recado para dar, alguma coisa, antes da gente encerrar? Eu quero agradecer o convite, fiquei muito lisonjeada, gostei muito de participar. Falar sobre a gente é muito bom, né? É muito ter um ouvinte que... Vários, nesse caso vários. Né? Vários, que te ouçam, porque hoje em dia as pessoas não têm muita vontade de ouvir, né? Se você vai contar a tua história, parece que, não quero saber, cansativo. Mas, assim, ter a oportunidade e um espaço para contar um pouco da minha trajetória pessoal e acadêmica, né? É muito legal. Eu agradeço muito pela oportunidade e pelo convite. É que a ideia é inspirar, né? A ideia é fazer mais Sheilas por aí. É isso que a gente precisa no Brasil. Que legal. Eu fico lisonjeada e agradecida pelo convite. Muito obrigada. Muito bom. Então, com essa, a gente vai terminando por aqui, pessoal. Espero que semana que vem você esteja aqui de novo para ver mais um programa sobre educação e novas tecnologias. É isso. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.